Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui nessa casa maravilhosa de 550 metros quadrados. Eu já mostrei para vocês a área social, inclusive vocês amaram. E hoje eu vou mostrar toda a área íntima, que eu tenho certeza que vocês vão pegar muitas referências e também vão amar. Então vamos lá comigo? Bom, vocês sabem que a gente adora ousar nos nossos projetos, mas vocês não imaginavam que a gente ia ousar tanto nesse hall de acesso à área íntima dessa casa. Olha o que a gente aprontou nesse espaço e a gente ama os clientes que acatam as nossas loucuras, que no fim das contas fica tudo muito lindo e muito moderno, muito nobre. Nesse caso, a gente usou esse MDF Nero preto, bem escuro, ele tem uma textura de madeira, fazendo essa grande caixa em volta aqui dessa escada que sai ali da área social e traz aqui para os quartos dessa casa. O que a gente queria fazer aqui nesse espaço, que foi um pedido inicial do nosso cliente, era realmente transformar isso aqui numa galeria de arte. E a gente fez, ele pediu, a gente fez. Colocamos vários quadros nas paredes, né? Porque essa daqui também tem. Fizemos uma iluminação muito bacana, porque eu sempre falo para vocês, não dá para fazer um ambiente, interiores no geral, lindo e não colocar uma iluminação para valorizar. Então a gente colocou aqui os pontos, são todos pretinhos, ele acaba quase sumindo também no espaço, mas traz essa valorização da obra de arte que era o que a gente queria desde o começo. A escada aqui, para chegar nesse pavimento, ela é toda em cimento queimado, natural, uma escada linda. E aí, chegando aqui em cima, a gente já tem um piso de madeira cumaru, madeira natural cumaru. Aqui a gente quis ele com um tom mais fosco, ele tem um leve brilho, não é aquele bona muito brilhante que a gente está acostumado, antigo, que a gente via na casa dos nossos pais, dos nossos avós. Agora a gente consegue fazer ele nesse tom assim quase que fosco e eu gosto bastante. Então a gente tem 3 tipos de revestimentos nessa passagem lá de baixo até chegar aqui em cima. Que a gente tem o porcelanato da Porto Belo lá na área social da casa, que inclusive, mais uma vez falando, a gente falou sobre todas as referências da área social no vídeo que a gente soltou e vocês podem assistir e vocês vão amar. E aí a gente tem o cimento, como eu falei, e aqui a madeira natural. Esse guarda-corpo é todo em vidro, os perfis de alumínio que a gente usou para sustentar também estão no preto. Não dá para a gente falar de Altera Arquitetura se não tiver cor, né? Vocês sabem que a gente ama colocar ponto de cor nos nossos projetos e aqui nessa casa não poderia ser diferente. A gente trouxe essa estante toda no verde e o interessante é que se você olhar pelo vídeo aí, você pode achar que ela é um MDF, uma madeira, alguma coisa nesse sentido, mas ela foi feita em serralheria e a gente fez em serralheria, pintou ela de verde para trazer essa cor que a gente queria para o espaço. E todos os itens de decoração, ou a maioria desses itens de decoração, são itens do nosso cliente, que trouxe de viagens, que trouxe uma memória afetiva para dentro desse espaço. Eu sempre falo que os nossos projetos são feitos para os nossos clientes e não para a gente, não para o nosso portfólio. A gente tem que pensar na essência, na memória afetiva, na lembrança das viagens, e aí a gente traz algumas coisas de decoração para juntar com os itens dos nossos clientes, né? Aqui, como eu falei para você, o nosso cliente viaja muito e aí a gente trouxe muitas coisas, decoramos bastante e esse tom de verde que a gente colocou aqui, ele é totalmente oposto do escuro e eu gosto dessa combinação do escuro da madeira.
E como a gente tem essa madeira, essa caixa de madeira escura, aliás, falando sobre caixa, vocês sabem que a gente ama caixa, seja pintada, seja de madeira, a gente fez aqui nesse hall de entrada. E aí, para a gente não carregar demais o ambiente, a gente colocou um cinzinha clarinho aqui nas portas e nas paredes desse corredor. E aí a gente pinta aqui com uma tinta esmalte à base de água e a parede tinta de parede mesmo. A gente gosta dessa coisa clean, essa linearidade, amplia o pé direito quando você pinta o rodapé de uma cor, a porta da mesma cor, a sensação de pé direito é muito maior. E o legal aqui desse espaço, dessa casa, é que nessa circulação dos quartos, a gente tem clarabóias. E essas clarabóias trazem uma luz natural super gostosa. Aqui a gente tem 4 suítes e também um escritório que eu vou mostrar para vocês. A gente andando para cá, para deixar o corredor ainda mais aconchegante, a gente sugere quadros maiores, alguns quadros menores. E a área de circulação, o corredor das nossas casas, dos nossos apartamentos, ele é uma área que a gente sempre diz para os nossos clientes colocarem, às vezes, fotos da família, fotos antigas, porque traz, como é uma área mais privativa, você consegue colocar uma disposição de quadros e ter bastante sobre essa memória que eu estou falando, né? Estou dando ênfase nessa memória afetiva porque eu acho importante trazer para os nossos projetos. Aqui a gente está na suíte inicial da casa, a primeira de todas. Eu chamo de suíte azul, porque ela está pintada nesse azul que chama Céu Estrelado, da Souvenir. Inclusive a gente usa aqui, olha só, a mesma cor nas portas, mais uma vez falando sobre isso, acabei de falar para vocês, e na parede também. É uma suíte de hóspedes, nosso cliente não usa no seu dia a dia. Esse móvel aqui é um móvel que já era existente da casa dele, antiga, e a gente só fez uma adaptação no tamanho dele, porque ele era um pouquinho maior, a gente cortou e fez ele encaixar aqui nessa parede. A gente coloca alguns adornos. Só para falar de cores, essa cor é branca, né, o MDF branco mesmo, e aqui o louro Frejó, tá, desse móvel. Aqui alguns adornos, a gente colocou esse quadro aqui, ele é baixinho assim mesmo, e ele tá tampando o ponto da TV, que se o nosso cliente algum dia quiser colocar a TV aqui, o ponto tá fácil, tá acessível ali. O piso de madeira Cumaru, uma cama de casal, aqui a cortina inteira nesse ponto. Olha que interessante aqui a cabeceira em tom clarinho, branquinho, combinando com o móvel que eu mostrei para vocês, também com a cortina e com a combinação de cores que a gente usou aqui para essa cama. A gente trabalha com um quadro muito bonito aqui no alto, seguimos aqui com o mesmo tom de azul. Nesse caso aqui a gente não pintou o teto na cor da parede, que vocês estão acostumados a verem aí os nossos tetos pintados na cor da parede, a gente deixou ele branquinho, com esse perfil de LED fazendo esse L. E aí a gente usa aqui um armário de piso ao teto com portas de correr, são 3 portas. E esse MDF que a gente está usando é o cinza cristal, que é um cinza bem clarinho. Antes de eu mostrar para vocês o banheiro da suíte, olha que interessante o ar-condicionado pintado na mesma cor da parede. Ele já vem assim do fornecedor, a gente manda a carcaça, ele pinta, eu chamo de carcaça, né, essa parte de fora, ele pinta e traz na mesma cor.
Então aqui, ó, olha só, também as costas da porta, né, atrás da porta, pintado na mesma cor da parede, igual essa porta do banheiro. E agora eu vou mostrar para vocês aqui esse banheiro. O revestimento que a gente está usando aqui é o Super Quadra Concreto 90 por 90. A gente coloca esse revestimento no piso, no rodapé, um rodapé mais alto um pouquinho, e nas paredes da parte de dentro do box. Fora do box, a gente pintou com a tinta de parede mesmo. Isso permite você também mudar de tempos em tempos a cor da parede. E aí a porta também pintada no mesmo tom. Aqui a gente tem essa bancada branquinha. Embaixo a gente usa o carvalho malva para fazer esse gabinete mais baixo, que está bem cleanzinho. Como eu falei para vocês, é um quarto, uma suíte, um banheiro que não é muito usado. Então a gente não precisa daquele armário grande aqui embaixo. Ficou super bonito e, como eu falei, clean esse móvel embaixo. A gente tem aqui 5 centímetros de saia para essa bancada com a cuba de apoio. Todos os metais desse banheiro estão nesse tom cromado, não é o cromado escovado, esse aqui é o tradicional mesmo. Quando a gente tem uma cuba de apoio assim, a gente precisa necessariamente colocar uma torneira de bica alta, porque ela vai estar saindo da bancada, tá? Para ela ser confortável para esse espaço. A gente tem o pendente dourado para destacar nesse ambiente, um espelho grande aqui atrás. E aí a gente vem para essa área do box agora, que eu vou mostrar para vocês. Ó, antes, tá vendo que legal? A bacia sanitária branquinha também. E aqui dentro do box a gente tem o revestimento, como eu falei para vocês, esse box de piso ao teto com todos os metais no preto. E o interessante dessas janelas dessa casa, que eu não comentei para vocês nem no outro vídeo, é que todas elas têm essa telinha de proteção, tela mosquiteiro, é muito bom. Tem nos banheiros, tem nas salas, todas as portas aqui, portas e janelas da casa tem. Ó, metais no cromado, como eu falei para vocês, aqui o monocomando, chuveiro de parede, aqui os registros gerais. A gente fez aqui esse apoio para colocar shampoo, sabonete, produtos de higiene do dia a dia. E aí, aqui a gente tem uma caída em direção ao ralo, que é um ralo linear. Agora a gente está aqui na segunda suíte, que eu chamo de suíte cinza, que a gente pintou aqui todas as paredes na cor crômio também, que é a mesma cor que eu mostrei para vocês aqui da circulação e a cor que a gente está usando também em toda a área social. Então aqui a gente tem esse MDF que é o cristal, é um cinza bem clarinho, e aí ele combina bastante com a cor da parede. E a gente traz a cor mais uma vez aqui para o espaço, a cor fechada, a cor mais escura, para dar esse contraste. Vocês sabem que eu sou apaixonado por marsala, é uma cor que eu gosto bastante, além do verde, quem me acompanha sabe. Então olha que interessante essa poltrona. Essa poltrona, ela já era antiga, já era do nosso cliente, e ele mandou reformar essa parte da frente dela. Atrás, eu vou mostrar para vocês que espetáculo que é, e é original. Não mexeu, a tapeceira não mexeu nessa parte de trás. Pena que eu não consigo colocar aqui dentro desse ambiente ela mostrando essas costas maravilhosas, né? Mas faço questão de mostrar para vocês aí no vídeo. Então aqui a gente fez meio um cantinho mesmo, com uma mesinha, uma luminária, aí tem esse quadro atrás. Aqui a gente tem a cama, eu sempre gosto de colocar assim uma mantinha em cima, no pé da cama, então vocês vão ver que as camas terão essa mantinha. Aqui a gente montou a cama usando um cinza um pouquinho mais escuro que o cinza da parede. E a cabeceira, olha só, eu gosto de brincar com os estilos de cabeceira, quem me acompanha também sabe disso, porque dá para fazer esses gominhos mais fininhos, dá para fazer eles um pouquinho maiores, a gente faz ele nessa proporção também, às vezes a gente faz na horizontal, cabeceira lisa, então a gente tem muitas opções a serem feitas aqui. A gente usou esse linho, que é um linho cinza também, e aí mais uma vez falando sobre essa questão da diferença de tonalidades, né, os vários tons de cinza, a gente tem esse destaque aqui da cabeceira, e essa cabeceira tem um tecido muito parecido com a almofada. Aqui atrás a gente traz o verde,
Aqui, uma mesinha de cabeceira também no cinza cristal, que é o mesmo cinza do armário. Eu já falei para vocês desse armário, mas olha só, piso ao teto, 3 portas de correr, dá um contraste bacana com o piso também, que é um piso de madeira. Colocamos um tapete que já era existente do nosso cliente aqui também, que é um tapete bem colorido. E aqui, olha só, a gente trazendo a madeira para o espaço. A gente não tinha esse quente aqui ainda, né? Até agora eu mostrei para vocês vários tons de cinza. Não, tinha o quente sim, porque tem o quente do Marsala. Mas a gente tem a madeira que é um tomzinho mais claro, um nichozinho aqui. Esse quadro, ele é aqui mesmo, nessa posição, mas tem um detalhe interessante de falar para vocês, é que aqui atrás tem ponto de TV. Então, se o nosso cliente quiser colocar aqui uma TV futuramente, a gente já deixou essa espera aqui, né, para colocar. Mas, de fato, esse quadro, ele é aqui, acaba trazendo essa coisa da decoração, né, o ar do verde que a gente queria aqui para o espaço, porque é uma natureza, e ao mesmo tempo camufla esse ponto que está aqui. Então acho que é isso, a gente tem uma super janela aqui, com essa cortina de linho também, muito bonita, e um detalhe que eu acho interessante são esses 2 quadros aqui, a moldura muito parecida com aquela madeira que a gente usou naquele ponto. E aí, um outro detalhe interessante para vocês. Aqui a gente colocou os quadros de uma forma desconstruída. Se vocês repararem, eles não estão no centro da cama, então alguns clientes gostam de ter a simetria, adorariam e falar, Renan, coloca o quadro aqui no meio, e outros não se importam, a gente pode colocar o quadro assim, desse jeito, que eu acho que fica super interessante. Aqui é o banheiro desse dormitório 2 que eu mostrei para vocês. A gente usou o Super Quadra Concreto, revestimento porcelanato 90 por 90 da Portobello Shop. E a gente usa ele aqui nessa parte fora do box e também dentro do box. Só que aqui fora do box a gente não coloca na parede, a gente coloca só no piso, a parede a gente pinta. A gente usou a mesma cor crômio para pintar, e aí isso permite com que você consiga trocar a cor de tempos em tempos. O importante é só colocar um rodapé mais alto para proteger a parede na hora que for jogar uma água, na hora que for lavar esse banheiro, certo? Então aqui a gente tem uma bancada no quartzo Super White, com essa cuba da Deca de apoio, uma cuba que está apoiada. Sempre que você vai usar uma bancada que seja assim para apoiar uma cuba, ela tem que estar um pouquinho mais baixa. Eu sempre deixo essa altura aqui com em média 85 a 90 centímetros, dependendo da altura dos nossos clientes que forem usar os banheiros que a gente está alocando isso daqui, tá bom? Essa cuba que a gente chama que é cuba de apoio. Então 85, 90 centímetros a partir daqui. E aí isso aqui que dita o tanto que vai estar, essa altura da cuba que vai ditar o tanto que vai estar a sua bancada. Embaixo a gente fez esse gabinetezinho solto, que fica um charme. Um frontãozinho ali voltando a falar da bancada. E a gente tem esse espelho de piso ao teto que a gente colocou. E aqui a gente coloca também esse pendente dourado para dar um destaque aqui no espaço como um todo. E a região do box, a gente fez um box de piso ao teto. Aqui a gente manteve, né, a bacia branquinha. Muito importante deixar a bacia branca nos banheiros com maior utilização aí na casa de vocês. Eu sempre falo isso nos vídeos. Né? No vídeo, inclusive, dessa casa que a gente postou lá da área social, eu falei que no lavabo a gente botou a bacia sanitária preta, mas aqui lavabo é uma área que a gente não usa muito normalmente, né? É importante ver as necessidades fisiológicas, então a gente coloca ela branquinha nesses banheiros de maior utilização. Aqui, voltando para a área do box, como eu falei, revestimento em todas as paredes até o alto. Olha só, box de piso ao teto, porque a gente tem uma super janela aqui. E aí, ó, chuveiro de parede, docol, aqui os acionadores em cima dos registros gerais, e aqui a gente coloca um monocomando desse lado, que é justamente para entrar aqui no box, temperar a água sem se molhar. E ó, o nichinho aqui, também no branquinho. Esse nicho a gente não fez na parede, a gente fez só esse aparadorzinho
com um LEDzinho embaixo. Olha, eu falando tudo LEDzinho, diminutivo, aparadorzinho. A gente fez esse aparador com o LED para baixo para dar uma valorizada também no revestimento ali. Bom, essa é a suíte verde, porque ela tá pintada nessa cor babosa da Souvenir. É uma suíte que eu pensei se eu ia mostrar para vocês ou não, mas eu achei melhor mostrar porque assim, é a suíte dos gatos do nosso cliente, tá? Então tem todas as coisas do gato aqui. A gente não finalizou ela como sendo uma suíte para seres humanos. Que inicialmente no projeto tinha uma cama, também seria um quarto de hóspedes. A gente até fez esse móvel escritório aqui que ficou bem bonito. A gente trabalhou aqui nesse MDF cristal, cinza cristal também. Esse gaveteiro desse lado e desse lado. Aqui no alto tem umas prateleiras que a gente colocou, estão no carvalho malva. Eu acho que dá para até acender a luz dela. Pronto, acendi. Então aqui tem as prateleiras iluminadas, decorativas também. Aqui, como eu falei, carvalho malva voltando, a gente tem até o ponto ali que dá para subir a TV e colocar na parede se quiser, mas os clientes preferiram deixar ela aqui. Então a gente segue falando sobre cortina também que a gente usou nos outros quartos, o cortineiro iluminado. Aqui tem um perfil de LED, um quadro que a gente colocou aqui, essa poltrona, esse puff nossos clientes já tinham. E aqui, ó, casa dos gatos, tudo dos gatos aqui colocado aqui nesse ambiente. E eu vou mostrar para vocês agora a área do banheiro. Antes, ó, nosso cliente executou aqui esse armário de piso ao teto que a gente colocou no projeto, também no cinza cristal. E olha só, vamos entrar no banheiro porque esse banheiro tá lindo. Super quadra concreto no piso também, nas paredes da área do box e aqui fora do box. A gente pintou também nessa cor babosa, como eu expliquei para vocês. Todos os acabamentos aqui são muito parecidos com o banheiro de antes, né? A gente tem o Super White aqui na bancada, a gente tem aqui o carvalho malva no gabinetezinho embaixo. Usamos também aqui os metais no cromado, espelho em tudo aqui atrás, bacia sanitária branquinha. E aqui a região do box, mesmos acabamentos. E aqui, olha só, o que eu falei para vocês sobre o nicho que a gente faz muitas vezes de forma embutida, só que aqui em vez de nicho a gente fez essa prateleirinha. Aqui é um escritório pequeno, mas com tudo que o nosso cliente precisa. A gente fez essa bancada aqui nesse MDF grafito, que é um cinza mais fechado. Quando a gente fala de bancada de office, de escritório, a gente naturalmente tem que colocar um gaveteiro, porque se faz necessário para guardar todos os itens que serão usados aqui no dia a dia. É um escritório super aconchegante, a gente traz o piso de madeira entrando aqui também. Fizemos um armário aéreo aqui, olha, no carvalho malva, que também dá para armazenar bastante coisa. Essa luz que a gente propõe aqui, além de ser decorativa, valorizar aqui as placas que tem na parede, ela também é muito funcional aqui para a bancada, para iluminar bastante essa área da bancada. Então aqui uma cadeira confortável. Aqui a gente tem uma serralheria que vai vir uma prateleira aqui ainda que não chegou, mas vai chegar essa semana, que eu acho que é o único item que falta aqui nessa casa, são essas duas prateleiras. Aqui atrás tem essa cortina rolo que impede a luz natural de entrar aqui muito forte, né? Um dia que estiver acontecendo uma reunião, o nosso cliente estiver trabalhando aqui nesse espaço. E aqui desse lado, vários quadros que foram colocados. E no alto, olha só, mais uma vez falando da máquina de ar-condicionado pintada. Foi pintada na cor da parede. Essa cor da parede é a cor crômio, que é o cinza clarinho.
perfil de LED passando no alto, cortineiro iluminado, muitas coisas que vocês estão acostumados a verem aí no nosso canal. E aqui, ó, a porta pintada do lado de fora e do lado de dentro na mesma cor, que é o crômio, só que a gente usou aqui a tinta esmalte à base de água. Agora a gente está aqui na suíte master e eu vou mostrar para vocês primeiro a cor dessa suíte. A gente pintou ela inteira de branquinho. Ops, bati forte. A gente pintou ela inteira de branquinho, então vocês não estão acostumados a verem aí nossos projetos pintados de branco. Mas aqui nesse caso a gente quis fazer ela nessa cor, até porque o branco, olha só que lindo que ele fica com esse carvalho malva que a gente está usando aqui, tá? Ele é um madeirado mais clarinho, inclusive tenho ele em casa. Aqui a gente usa palhinha também, mais provençal em volta, estilo provençal, né, com essa bordinha. E a gente tem esse móvel, que é um móvel aparador, ele tá bem alto, com uma luz de LED jogando luz para baixo. Aqui atrás dessa poltrona, a gente tem aqui essa geladeirinha, né, bem pequenininha, mas é justamente para não ter que precisar descer até o pavimento inferior só para buscar uma água, por exemplo, à noite, né? Então a gente deixa esse frigobar aqui para facilitar e ser bastante funcional no dia a dia. Olha que interessante aonde está a televisão. Aqui nesse quarto a gente tem uma grande pele de vidro aqui nessa parede e na parede que dá para uma varanda que tem ali fora. Então a gente não tinha a opção de colocar a TV aqui nesse ponto, porque senão atrapalharia a vista do nosso cliente aqui da cama. A gente preferiu colocar a TV saindo do tubo ali naquela posição. Aqui a gente tem um cassete de uma via, branquinho também, é um cassete muito bonito, é um tipo de ar-condicionado que eu gosto de colocar porque ele fica bem clean. Nesse ponto, a gente tem a porta de acesso ao closet e depois para o banheiro dele, que eu vou mostrar para vocês já já. Desse lado, mesinha de cabeceira feita pela marcenaria, a gente fez desse lado e do lado de lá também. Olha que interessante, a gente tem duas cabeceiras aqui nesse ponto. Uma cabeceira aqui atrás, que tem esse LED em cima, também está no carvalho malva e com essa textura aqui no meio. O legal é que essa textura, esse tecido, tem gente que fala que é palhinha, tem gente que fala que já é mais um tecido. Esse tecido, essa palhinha que a gente usa aqui, é a mesma que a gente está usando aqui nesse ponto. Então, você tem os dois móveis, os dois pontos com o mesmo tipo de textura, mesmo tipo de cor, que fica bem interessante. Então a gente leva essa cabeceira que está atrás de ponta a ponta e a gente tem a cama que tem uma cabeceira também de palhinha, uma palhinha mais aberta, que a gente usa em outros pontos aqui na casa também. E olha essa contraposição, que coisa linda que ficou. Uma cama bem arrumada, que está em tons de verde. A gente produziu aqui também essa parte da mesinha. Interessante ter gavetinhas assim na mesa para guardar livros, itens de uso do dia a dia nesse ponto. Aqui eu coloquei esse tapete redondo com essa poltrona que o nosso cliente já tinha. Então a gente só colocou ela aqui nesse ponto. Eu estava falando para vocês aqui, ó, da grande pele de vidro em L. Um cortineiro todo iluminado que valoriza essa cortina mais clarinha aqui do espaço. Então é um quarto que está muito clarinho, muito gostoso, muito aconchegante. Desse lado que eu estava falando, também colocamos a mesma mesinha, na mesma cor que está do outro lado. E a gente fecha esse espaço aqui, além de ter colocado o tapete na ponta da cama, com aquele quadro bem colorido que traz esse ponto de cor aqui para o espaço. Aqui a gente vem para o closet do nosso cliente. Nós usamos o MDF cinza cristal,
Quem arrumou esse closet inteiro foi a Lamour Consultoria, então ele ficou muito bem organizado aqui com as prateleiras. A gente conversa bastante com todos os nossos clientes lá no escritório sobre como eles querem a disposição de todos os closets, né? Se vai ter mais sapateira ou mais dessa parte que a gente chama de prateleira colmeia para colocar camiseta, quanto de cabideiro eles querem, de gavetas. A gente precisa fazer bem personalizado para que o dia a dia seja funcional para todos os clientes da Altera. Então, como eu falei para vocês, a gente usou esse MDF que é o cinza cristal. Aqui, olha só, um closet muito bem iluminado com perfis de LED. A gente segue com o mesmo piso em tudo. Temos uma janela aqui que traz uma iluminação natural muito boa para esse espaço, mas mesmo com a iluminação natural, para se usar à noite o closet, é preciso ter uma luz artificial também muito boa. Um ponto interessante para closets é ter um lugar para sentar, né, desamarrar o sapato ou amarrar os sapatos para ficar prático aqui para poder guardar no dia a dia. E no final desse closet a gente tem o banho master, que para mim é uma sala de banho, e vocês vão entender o quão especial tá esse espaço, quão bonito tá. A gente fez questão de deixar aqui, primeiro, colocar todos os itens que nosso cliente pediu, e segundo, deixar isso aqui com a cara de Hotel Boutique da Bahia, que era a premissa do nosso cliente desde o começo no projeto. A gente colocou essa banheira de imersão nesse ponto, envolta a essas pedrinhas branquinhas para trazer essa sensação de natureza e pedra natural para o espaço. Aqui a gente tem esse ripado que sobe aqui na parede, vira ali no alto e desce desse lado. E o mais interessante é que esse ripado, assim como a fachada da casa, se você não viu a fachada, precisa voltar para assistir no vídeo que a gente mostra a área social. A gente fez esse ripado em alumínio, ele não é em madeira. Então, para a área de banheiro, para a área de fachada, a área que vai molhar, que não precisa manutenção, é ótimo, porque a madeira tem que ter manutenção, ia acontecer de molhar, ia precisar lixar de tempos em tempos, e aqui, em se tratando de um alumínio que imita madeira, com uma pintura de madeira, fica muito perfeito, é quase que imperceptível que isso daqui é um alumínio, tá? Então a gente fez esse pórtico aqui, tem uma grande janela atrás que dá para um jardim maravilhoso e para uma área externa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E ali a gente usou o quartzo Super White para fazer esse aparador que a gente chama, né, que é uma prateleirinha com essa saia na frente, para colocar os itens de uso aqui da banheira do dia a dia. O revestimento que a gente usou aqui é o IAS 90x90 da Portobello, então a gente coloca ele no piso, faz um rodapé ali e sobe ele nas paredes de dentro do box, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente segue com uma bancada esculpida no quartzo Super White. Olha que lindo esses dois espelhos orgânicos aqui nessa bancada. A gente trazendo aqui também os arranjos para esse espaço. Torneiras de parede da Docol, nesse tom que é um grafite deles. A gente está usando os metais aqui nessa cor, não só aqui como também na região do box. E aqui embaixo a gente fez esse gabinetezinho que está suspenso, e é um gabinete que não encosta aqui na saia da bancada. E aí fica esse espaço que dá para colocar algumas coisas, e a gente segue aqui com o mesmo MDF também, em volta aqui com a telinha, com essa parte da moldura em volta, então fica bem aconchegante. E o detalhe desse aparador que a gente fez embaixo, desse gabinete, é que ele passa do alinhamento aqui dessa bancada, e aí ele fica como se fosse um aparador aberto que permitiu a gente colocar esse vaso, esse arranjo aqui nesse espaço. Então a gente aproveitou esse aparador para colocar esse arranjo aqui que ficou lindo. Bacia sanitária branquinha, mais uma vez falando sobre acessórios e metais, porta-toalha nesse tom de grafite. Colocamos um espelho colado nessa parede aqui. Aqui tem um cesto de roupas sujas. E aí a gente vem para esse box que olhem só o tamanho desse box, gente.
2 chuveiros no teto, aqui o monocomando para acionar um chuveiro, ali do outro lado a gente tem outro monocomando, esse box de piso ao teto, muito bonito com esse perfil preto, a gente está usando preto justamente também para combinar com os metais, uma janela bem imponente que dá para um jardim e a gente coloca aqui, olha só, o nicho bem iluminado para usar shampoo, sabonete e todos os itens do dia a dia. Prestem atenção nos detalhes desse banheiro que foram gravados ainda durante o dia com uma luz diferente do que está agora. Então é super interessante porque eu tô gravando para vocês agora com a luz artificial do ambiente, mas os detalhes que vocês vão ver agora tá com toda a luz de fora entrando. E saindo da Suite Master, a gente vem aqui para essa área, que é o último ambiente do nosso tour de hoje aqui pela área íntima. Aqui a gente tem uma varanda incrível. Esse piso é o Pau Brasil da Portobello, natural. Ele tem 1,20 por 20 centímetros e essa área é uma área de relaxamento que dá para apreciar um pôr do sol lindo. E a gente propôs um lounge, olha que interessante, com esse tom de mobiliário, que é mais um rosa, voltado para um pouco mais terracota aqui, algumas nuances nesse sentido, que deixa um ambiente incrível. Então aqui a gente colocou esse sofá com os encostos atrás e algumas almofadas. Aqui a gente tem 2 poltronas, essa mesa de centro aqui, que é em madeira maciça. Aqui a gente tem um vaso que a gente coloca planta por cima e ali a gente tem uma mesa redonda maior. A gente colocou ela mais naquele cantinho ali para acompanhar o arredondado do piso. Colocamos plantas aqui. Aqui tem uma jabuticabeira que ainda vai crescer, ainda vai ficar mais cheia, mais bonita. E a ideia era fazer um canteiro aqui de fora a fora nessa área, que é uma área bem gostosa, como eu falei para vocês. É uma extensão da Suite Master e a vista daqui para a piscina é sensacional. Espero que vocês tenham gostado desse tour de hoje aqui pela área íntima dessa casa maravilhosa. Espero também que vocês tenham pegado muitas referências. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, deixa seu like nesse vídeo, compartilhe bastante, ative o sininho e, é claro, o mais importante, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem um vídeo novo para vocês, semana que vem tem mais, a gente se vê!